Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Bola na Web. Mais uma vez aqui pelo canal da TV 24 Horas, do SB 24 Horas. Um abraço a todos os internautas que estão conosco esta noite mais uma vez, no nosso programa de número 13, aqui pelo SB 24 Horas. E como sempre, a gente trazendo convidados ilustres. Logicamente que o nosso convidado já é conhecido de todos e a gente daqui a pouco vai apresentar o nosso convidado. Antes do nosso convidado falar, a gente vai conversar um pouquinho com a Tiane Mendieta, que vai passar para vocês os canais de comunicação para participar conosco do programa desta noite. Boa noite, Tiane. Boa noite, Edivaldo. Boa noite a você, internauta, que nos acompanha dentro da TV Web, do site SB 24 Horas. Nosso programa de número 13, que esse programa não é nada de azar, um programa de muita sorte, com uma presença ilustre aqui nos nossos estúdios. Você que quer participar, lembrando, Edivaldo, que hoje teremos sorteio de 2 camisetas da equipe de futebol americano Canicutters de Piracicaba, uma feminina e uma masculina. Você que quer conversar com a gente, mandar sua pergunta ao nosso convidado, mandar sua crítica, sua opinião, lembrando que pode mandar direto embaixo do link ao vivo que vocês acompanham no site, também dentro da página da SB 24 Horas e na página também do nosso programa, o Bola na Web. Bom, vamos começar falando do derby de amanhã, né? Amanhã, nossa região movimentada, teremos União e Rio Branco e União Barbarense dessa vez, lá no estádio municipal Dr. Décio Vita, em Americana. E como que estão os preparativos da equipe barbarense, Edivaldo? Olha, até instantes atrás eu conversava com o Djalma Felipe, que é o setorista da Rádio Luzes lá no União Barbarense, e o Rui Scarpino tem várias dúvidas para o jogo de amanhã. Logicamente que o time não vem bem na competição e ele pretende mudar a equipe para o jogo de amanhã, fazer mudanças drásticas, pelo que eu senti nas palavras do Djalma, para vencer o jogo, porque a única saída que encontra o técnico do União Barbarense para o jogo de amanhã, uma vitória, para ainda buscar a classificação à próxima fase da Copa Paulista 2014. União que não vence há mais de 30 dias. A última vitória foi justamente frente ao Rio Branco de Americana, aqui no derby em Santa Bárbara. E amanhã enfrenta o Rio Branco em Americana, em mais um derby nesse ano de 2014. Tomara que a União realmente consiga uma vitória, porque, como eu disse, e o próprio Rui sabe disso, a última chance, uma das últimas oportunidades do União Barbarense ainda sonhar com a classificação é vencendo esse derby fora de casa amanhã no estádio, como você disse, Dr. Décio Vita. Ô, Edivaldo, e os ingressos estão sendo vendidos somente na cidade americana? Quem é Santa Bárbara pode comprar aqui? Não, só em Americana está sendo vendido. As 2 diretorias erram. Então, pois é, no derby de Santa Bárbara já erraram que não colocaram ingressos para vender em Americana. E de novo agora a diretoria do Rio Branco também não manda ingressos para Santa Bárbara, apenas na cidade de Americana está sendo vendidos os ingressos. Mas como as 2 cidades são muito próximas e muita gente de Santa Bárbara trabalha em Americana, então fica fácil para o torcedor até comprar o ingresso. Esperamos que amanhã o torcedor vá ao estádio única e exclusivamente para torcer, é sempre isso que a gente pede, que a torcida se comporte, porque é um derby, sempre em derby acontece alguma coisa. Então, o torcedor do União Barbarense, do Rio Branco, que vai para o estádio amanhã, vá para torcer, vá realmente para fazer com que você faça a diferença na arquibancada, única e exclusivamente para torcer para a sua equipe, independente de quem vencer. O importante é que todos saiam de lá felizes. Será que... Eu acredito que vai dar um empate. É um resultado que, sem dúvida nenhuma, pode acontecer mesmo. O Rio Branco vem de um grande resultado na última partida lá em Limeira contra o Independente. E o União jogou contra o mesmo Independente de Santa Bárbara e acabou perdendo. Só que nos últimos anos, o União tem levado vantagem sobre o Rio Branco. Eu nem me lembro qual foi a última vitória do Rio Branco sobre o União Barbarense. Mas nos últimos jogos, principalmente, o União tem levado vantagem, principalmente em Americana, mais em Americana do que em Santa Bárbara. O União tem jogado melhor em Americana do que em Santa Bárbara. Então, vamos torcer para que amanhã teremos uma grande partida. Se tiver que sair um vencedor, que seja o União, porque o União precisa muito mais do que o Rio Branco. Será? Então, é que eles vêm de 2 extremos. O Rio Branco não começou bem a Copa Paulista, se recuperou durante a competição. Ao contrário do União Barbarense, que começou vencendo a Inter de Limeira, outro derby regional. União somou pontos, venceu o Rio Branco no derby aqui no Antônio Guimarães e teve uma caída de produção. Uma caída, assim, enorme, tipo o Palmeiras, né? Exatamente. 12 jogos sem vencer, né? Então,
Desculpa, mas é porque é a realidade, né? E, aliás, outro que foi o técnico que foi demitido foi o Palmeiras, né? Que desligou o Gareca na noite de ontem e agora aguarda para o jogo de amanhã o novo técnico, que tudo indica que seja Dorival Júnior, o retorno. Tá sendo conversado com o Dorival Júnior. Bom, a gente trouxe aqui, convidou, era um dos nomes que a gente foi buscar desde o início do nosso programa aqui, dos nossos primeiros programas aqui pela TV Web. Esse ilustre narrador de TV, essa pessoa sensacional, um cara que a gente tem o maior prazer em receber aqui. Não só pela pessoa que ele é, mas pelo grande profissional que é, pelo que ele pode passar para a gente essa noite aqui, como profissional, como pessoa. E a gente vai ter realmente alguns momentos aqui felizes ao lado do grande Jota Júnior, narrador da Sport TV, um dos grandes nomes. Outro dia eu ouvi uma narração do Jota, quando o Jota ainda estava na TV Gazeta, no rádio. Eu falei, o cara quando é bom em todas as posições. O Jota, quando no rádio, era realmente um craque. E na TV não deixa a desejar, um dos grandes nomes, eu sempre costumo falar, que está entre os 3 melhores narradores desse país. Boa noite, Jota. Um grande prazer receber você aqui. Puxa vida, agora precisa me trazer de volta aqui para a terra depois de tudo isso, Edivaldo. Obrigado por bondade sua, é o amigo que está falando, muito obrigado. E essa narração da Rádio Gazeta que você ouviu é do século passado. Pior que é mesmo. É, no final dos anos razão. 70, quer dizer, do século passado. Mas muito obrigado, viu? Eu estava em dívida aqui com vocês, o Renatinho estava sempre me convidando, e vamos, e não dava certo. Aí eu já falei, não, Renato, dessa vez pode marcar meu nome que eu vou. Um abraço para vocês todos, obrigado pelo convite, SB 24 Horas, pelo trabalho que vocês estão fazendo, que a gente acompanha, né? E tô feliz aqui, tô contente. Vocês falavam do derby, né? Ah, é. O Rio Branco foi prejudicado pela tabela. Eu já vou fazer aqui uma bronca. Uma reclamação. Pô, quando o time embalou, ele ficou uma rodada sem jogar. Agora perdeu o embalo. Quer dizer... Mas, na verdade, o derby, ele é, para nós aqui de Americana, Santa Bárbara, ele empolga, né? Ele empolga. Eu mais ainda, porque eu assisto derbys desde quando o Rio Branco voltou, né, para o futebol. O Rio Branco parou, 79, voltou em 79, né? E a partir de 79, então, reativou-se, né, o derby. E então eu tenho na minha memória grandes momentos, né? A história bonita do derby. É algo realmente que a gente não pode deixar morrer. E sem dúvida nenhuma. Não pode deixar morrer de jeito nenhum. Apesar da atual situação dos dois clubes, né, dos dois times, o derby é derby, né? Até eu me lembro o primeiro derby que eu fiz trabalhando pela Rádio Luzes, eu fiz lá no Décio Vita e parte de 1-1 do União Barbarense com o Rio Branco. E é diferente mesmo, você entra no clima. É diferente. E eu fiz torcida nesse dia. Eu costumo dizer que o derby entre União e Rio Branco, pra gente, é um Corinthians e Palmeiras. Porque realmente é diferenciado, a semana de derby fica todo mundo apreensivo, todo mundo querendo saber informação de lá, daqui para lá. Verdade, é verdade. Então é mais ou menos assim. É uma pena, como a Tiane disse, que os clubes estão nessa situação que está. Mas a gente sabe que se trabalhar direitinho, se buscar condição, pode melhorar tudo isso aí, né, Jota? E 2 clubes centenários. Exatamente. Né? 2 clubes centenários. Quando alguém me questiona, por exemplo, o Rio Branco completou o seu centenário, né? União está completando o seu centenário. Quando alguém me questiona e diz assim, mas vocês estão comemorando o quê? Meu amigo, são 100 anos. Eu digo isso para o pessoal. Se você não se identifica com o Rio Branco, se você não se identifica com a União Barbarense, é outra história. Aí é uma questão que a gente pode até discutir. Mas qualquer clube que chegue ao centenário, ele tem muito o que comemorar. Não interessa o momento que o clube esteja vivendo, porque hoje, né, se você pensar bem, 95, 96% dos clubes brasileiros, coloca aí os grandes, os médios e os pequenos, estão em dificuldade. Então o Palmeiras não poderia comemorar o centenário, o Corinthians não poderia, o São Paulo não poderia, não poderá. Enfim, todo mundo está vivendo com dificuldade. Mas a história é que tem que ser reverenciada. União tem que reverenciar a sua história, o torcedor unionino e o torcedor do Rio Branco. É isso que conta, é isso que vale. A gente espera que União Barbarense, Rio Branco, voltar a ser o que era, a gente sabe que não volta, muito difícil voltar a ser o que era. Mas a gente gostaria que esses clubes pelo menos caminhassem na segunda divisão aí,
com as pernas firmes, entendeu? Caminhasse com suas próprias pernas, sem depender muito dos empresários, sem depender muito dos parceiros para tocar o futebol, porque realmente fica difícil, porque falta confiança nesse momento para manter esses parceiros. Porque a gente sabe que tem pessoas que gostam dos dois clubes, do União e do Rio Branco, mas são pessoas que às vezes não querem, vamos dizer assim, dar cara para bater em virtude de tantas coisas que acontecem no clube. Entendeu? Então eu acho que esses clubes poderiam muito bem voltar a caminhar com suas próprias pernas. Meu irmão costuma falar uma frase seguinte: dá um passinho para trás, quem sabe para dar 2 lá na frente. Às vezes tem que dar, Entendeu? né, para poder pegar um impulso. Mas é difícil, né, Edivaldo? Para e pensa. Você ser responsável, você tem que assinar papelada de um não é clube, fácil, de não clube é que fácil. estão assim na pindaíba total, dívida. Quanto que o Sandro Bellacosta O Sandro falou? disse que deve em torno de 5 a 6 milhões. Imagina, você tem esses bens? Então, E seus bens são não. bem Eu não baratos tenho. juntos, né? Não, Eu e o que não está tenho. acontecendo, e até com os grandes clubes, a gente poderia citar aqui vários nomes, Exatamente. várias entidades, é que os clubes estão devendo muito, 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 e não tem mais crédito. Né? Porque se você está devendo, mas se você ainda tem alguma credibilidade junto ao mercado, por exemplo, o banco, a instituição financeira, Exatamente. você vai lá e ainda, que é o que os clubes fizeram até hoje. É. E os clubes aqui do interior fizeram através dos dirigentes. Exatamente. Através da pessoa física do dirigente. E muitos perderam muito dinheiro por isso. Porque eram os fiadores dos papéis, dos títulos, né? Exatamente. Então hoje, se os clubes do interior não têm mais crédito junto à instituição bancária, os clubes grandes também não têm. Palmeiras não tem mais, por exemplo, o Vasco não tem mais. O Flamengo Crédito. deve uma enormidade. Flamengo, Vasco, e por aí vai, Botafogo, entendeu? Então, a gente ficar falando aqui que o União Barbarense deve 5 milhões é pouco. É pouco. Certo, mas pelo tamanho do... Mas pelo tamanho. Agora, isso que o Jota está falando é verdade. Não, acabou o crédito do clube. Então fica difícil para manter. Entendeu? Então fica complicado realmente para se manter. Jota, você que está sempre no meio com grandes narradores, comentaristas, aliás, o time do Sport TV, lá onde você trabalha, tem um ótimo time de comentaristas, pessoas que falam coisas que a gente capta de lá para trazer para cá, as informações. Tem o Barbarense também, Oswaldo Baquim Júnior. O nosso Baquim, grande que Baquim. não sei se já voltou da Europa, mas já voltou. Já voltou, estava na Disney. Já voltou. Então, o Facebook Baquim... conta tudo. Faz uns dias que eu não converso com o Oswaldinho, viu? Então, você que está lá, Jota, como é que vocês veem o futebol, que está mais próximo dos grandes clubes, como é que vocês estão vendo o futebol? Tem jeito? Não, tem. Para tudo tem jeito, né? Só não tem jeito para aquilo que a gente sempre fala, né? Morreu, aí não tem jeito. Mas para tudo tem. Desde que você faça uma grande reestruturação, né? Então, o futebol brasileiro precisa se reestruturar, não só com os clubes. Precisa começar da CBF, né? É o que eu acho também. A CBF precisaria de uma lavagem intestinal lá, me desculpe o termo, daquelas. Então você lava tudo, você expurga tudo o que é ruim, e aí você tem, então, novos ares. Para você, então, organizar o futebol, para você planejar o futebol. Depois você vai para as federações, né? Federações. As federações são capitanias, né? As federações viraram bancos. Elas apenas administram o dinheiro que as televisões pagam. Exatamente. E os clubes que se danem, essa é a grande verdade, né? O clube é obrigado a pagar arbitragem, bola e tudo mais. E não é barato, né? E não é pouco. E aí então você chegaria aos clubes. Claro que tem jeito, né, Edivaldo? Mas, nós comentávamos agora há pouco ali na sala de espera. É como na política brasileira. Tem jeito? Tem. Mas o sistema, ele se agigantou tanto, o sistema, que por mais que você vá colocando lá pessoas boas, bem intencionadas, políticos, sabe, é difícil, cara, modificar o sistema. Ao contrário, ele é engolido pelo sistema. E no futebol é a mesma coisa. Por mais que você ame a União Barbarense, por mais que eu ame o Rio Branco, se de repente eu bater no peito e falar, eu vou lá e vou dar um jeito nisso, é muito difícil. Porque o sistema está implantado. Você vai esbarrar em empresários, e não estou falando aqui especificamente de Rio Branco e União, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que a gente sabe por aí?
não só os empresários é que estão atrapalhando, mas dirigentes de clubes, que Exatamente. também estão mancomunados com os empresários. Para você fazer um negócio, o dirigente ganha tanto para acertar aquele contrato. Aí é que vem a pergunta depois, puxa, mas como é que um jogador fraco como esse está jogando nesse time? Ou foi convocado para a seleção brasileira. Ou foi... Então, por isso que eu comecei pela CBF, por isso que eu comecei pelo top. O Robinho, né? Aconteceu isso com o Robinho ontem, que o Hulk tinha sido convocado, e aí o Hulk agora aconteceu alguma coisa com o Hulk. É que eu ouvi por cima. O Hulk se contundiu lá na partida. Aí foi chamado Robinho, mas na minha opinião o Robinho joga com o pé só muito mais que aquele Hulk. Então, essas coisas que a gente não entende, né? E aquela coisa, olha, e tem coisas que aconteceram e acho que ainda acontecem na seleção que são terríveis. A seleção tem os seus patrocinadores, é lógico. Que não são, hoje, são poucos e não são fracos. Eles não pagam pouco. Todo mundo tem que ter hoje patrocinador, é claro. Mas se você tem um fabricante de uniforme, chuteira e tal, né, que patrocina a CBF, de repente chega lá um jogador, ele é convocado, mas ele usa uma marca diferente A concorrente, né? Entendeu? Muitos já foram vetados em convocações porque ele não usava o tênis, vamos falar claro, não usava o tênis da Nike. Ele era contratado da Puma, sei lá o quê. E a Copa de 1998? Aquela final fatídica contra a França. E se a gente voltar um pouco mais, isso aconteceu também por causa de patrocinadores na Copa de 1986. Ou 90 na Itália, não me lembro. Que nós chegamos ao cúmulo dos jogadores, na hora de tirar aquela foto bonita, né? Como não havia acontecido um acerto financeiro do patrocinador com os jogadores, você se lembra, Edivaldo? Eles botaram a mão aqui no peito e cobriram o patrocínio. Então veja a que ponto nós chegamos, né? Quer dizer, tudo bem, a parte comercial hoje, o mundo é capitalista, não vamos ser hipócritas, né? O mundo é capitalista. Mas espera aí, futebol é mais importante do que o capitalismo e do que o comércio que envolve tudo isso. Para muitos, futebol ainda é uma diversão, ainda é um lazer, entendeu? Para muitos. Mas a gente sabe que já não é mais isso há um bom tempo, certo? Há um bom tempo não é mais isso. Então, realmente vai se complicando o futebol da forma que está, os clubes vão se apequenando, podemos dizer assim, porque vai se encolhendo de uma tal forma que vai ficando difícil realmente para os clubes. O Belani, né, que nós comentávamos dele antes de começar o programa, ele sempre diz, né, que o UFC dos escudos virou futebol comercial. Perfeito. O Belani sempre... Belani brilhante como sempre. Admiro muito o JJ Belani, meu amigo de longa data e um cara que eu estou sempre ouvindo, assim como vocês todos lá na rádio, um cara coerente, um cara e que sabe da história. Sabe. E que tem conhecimento da história. Ele é um historiador, né? Então ele acertou em cheio nessa. Ele sempre fala, né? Eu lembro muito disso quando eu tive a oportunidade de trabalhar quase 3 anos com o Belani, aprendi muito com ele. Ele sempre fala, o UFC dos escudos acabou virando futebol comercial. E ele tem toda a razão. Sem dúvida. E por que os clubes estão todos quebrados? Exatamente por isso. Por causa pela ação irresponsável dos dirigentes. Porque o dirigente, ele vai contratar o Joãozinho da Silva, que vai ganhar não sei quantos R$1.000 por mês, algumas centenas de milhares de reais por mês, e ele sabe que o clube não pode pagar. Mas ele, como dirigente, ele quer sair na foto, ele quer dar entrevista para a televisão, ele quer falar no rádio, que eu contratei o Joãozinho da Silva. Mas ele está pouco se lixando para o clube. Porque depois quem vai pagar, ou talvez quem vai pagar é o clube, não é ele. Ele não tem responsabilidade fiscal, né? Não acontece nada com ele, né, foi Edivaldo? o que acabou acontecendo com o Palmeiras, né? Semana passada, que o clube completou 100 anos e o presente era o Ronaldinho Gaúcho e a negociação melou, porque o empresário esperto queria 20% e depois queria toda a renda arrecadação de cada jogo do Ronaldinho Gaúcho. Imagina um Corinthians e Palmeiras, o cara nem ia ganhar dinheiro, né? É lógico. Não, é o Flamengo agora, recentemente, o Flamengo queria trazer o Robinho, né? Flamengo, que não paga os seus funcionários.
pobres funcionários que ganham no máximo 2 salários mínimos. No máximo. Não ganha mais que isso, porque normalmente é em torno disso mesmo e não tem a menor dúvida. Como é que você viu, Jota, a Copa do Mundo no Brasil? O que aconteceu, o fiasco que aconteceu com a seleção brasileira? Eu chamo de fiasco, mas se a gente for parar para analisar, não foi tão ruim assim, né? Porque tinha 32 seleções e as 32 seleções queriam vencer, né? E o Brasil, sem dúvida nenhuma, para nós, era o grande, era o bam. Mas a gente sabe que os outros também queriam vencer. A Copa do Mundo em si, como é que você viu, Jota? Você que participou, transmitiu jogos. Eu gostei muito da Copa do Mundo em alguns aspectos, né? Com a bola rolando, eu achei que foi fantástica, né? Achei que a Copa agradou a todos, né? Com a bola rolando, com o que nós vimos de futebol. Na Copa do Mundo, com todos aqueles jogos, você tiraria aí, acho que nem 5%, 6%, que algum de jogos que não agradaram. Exatamente. O restante agradou, foram jogos movimentados. E foram as surpresas, né? Os as azarões. surpresas, exatamente, que aconteceram. Então, eu gostei muito da Copa. A organização da FIFA, a FIFA tem 300 milhões de defeitos, ela é capitalista, a FIFA é ditatorial, tudo isso a gente sabe. Mas ela é mestre em organização. E a organização foi perfeita. Os turistas que vieram para ver a Copa, com certeza, voltaram felizes e sem reclamar da organização. Eu viajei bastante durante a primeira fase da Copa, né? Então eu estava sempre nos aeroportos. E não tive nenhum problema de atraso, de fila para isso. Não, tudo que a gente vê hoje nos aeroportos estava na Copa. Normal, aquela espera natural, de algum tempo para você fazer o check-in, para você fazer a alfândega, aquela coisa toda. Então tudo isso funcionou. Os estádios, ok, perfeitos, né? Claro que nenhum deles ainda está totalmente acabado, né? O grande pecado que eu posso colocar de Copa do Mundo é que a mobilidade urbana que a gente chama, essa o povo não recebeu e não ficou para o povo. Então, para você chegar no estádio, o metrô, o trem, acesso fácil para você e tal, isso não aconteceu. Isso foi um grande pecado do governo. O governo, por exemplo, ele ainda não apresentou o relatório oficial de quanto custou a Copa. Talvez por questões políticas, porque a eleição está aí. Está aí batendo as portas. E isso poderia ser uma arma para a oposição e tal. Ok, política, infelizmente, é assim mesmo que funciona. Então, a gente ainda não sabe se foram gastos 35 bilhões de reais, um pouco menos, um pouco mais, porque eles não deram o relatório oficial ainda, entendeu? E seleção brasileira? Aquele 7-1, para mim, na minha cabeça, foi algo anormal, atípico, foi um incidente. Eu acho que porque se você pegar... de novo. Não acontece. Se você pegar a seleção brasileira, vamos analisar a seleção brasileira que disputou a Copa. Se você pegar a seleção alemã, na minha concepção, a seleção alemã estava muito melhor do que a seleção brasileira. Estava muito mais bem estruturada, taticamente, né? Então, mas não tinha muita diferença, no meu modo de ver. Então, se você tem a seleção da Alemanha com todo o seu potencial, e de repente você pega uma seleção de Luxemburgo lá, 7-1 é perfeito. É aquilo que acontece mesmo, como acontece lá nas eliminatórias europeias. Mas se você pega o potencial técnico da seleção brasileira, que não é ruim, não era ruim, e o da Alemanha, a Alemanha tinha tudo para ganhar o jogo. Eu tinha isso na minha cabeça, a Alemanha vai ganhar, mas não de 7-1. Aquilo é um caso atípico, foi anormal, foi um incidente ou acidente, seja lá o que for, entendeu? O Brasil terminar a Copa do Mundo em 4º lugar, eu acho até que, pelo que nós apresentamos, perfeito. O que pegou foi o placar de 7-1. Foi aquela coisa que aconteceu lá no Mineirão. Você entendeu? Essa marca do 7-1 aí vai ser difícil para nós esquecer. O tempo vai passar muito para a gente poder Foi uma esquecer. Vergonha, claro, vergonha foi nacional. decepcionante. Mas é um negócio... mais uma vez eu vou invocar aqui o que aconteceu na Copa, aquela goleada da Holanda sobre a Espanha, não foi? 5-1, 5-2? 5-1, né? É algo que não se repete. Ainda, né? Não se repete. Não se repete. A Espanha, por mais que não estivesse bem para disputar a Copa, ela não vai tomar 5 da Holanda e não vai tomar 5 de seleção nenhuma. Foi naquele dia, naquele jogo, naquela circunstância. Pelo menos é o que eu penso. É por isso que todo mundo
fala, né? Foi a Copa das Copas, foi eleita a melhor Copa dos últimos tempos, né? Porque... Ela foi muito emocionante, foi vibrante, né? Foi uma Copa que empolgou, né? Ela empolgou, felizmente, né? Felizmente. Foi aqui no Brasil, que bom. Que bom que foi aqui no Brasil. Ainda bem. Ô, Jota, eu completo agora em novembro 26 anos, acompanho um tempo a sua carreira. Conta pra gente como você começou, onde você começou, o que fez você querer ser narrador esportivo, né? Porque é uma coisa assim que hoje em dia, pessoal que nem eu sou formado em jornalismo, pessoal que faz jornalismo quer trabalhar, mas quer trabalhar lá dentro de campo, quer trabalhar... A maioria acha que jornalismo é para aparecer na televisão, mas, gente, esquece. Jornalismo tem várias áreas, você trabalha em rádio, você trabalha em TV, em assessoria de imprensa, em vários setores. É que uma vez eu lembro que, quando no primeiro dia de aula, um professor de teoria da comunicação perguntou, aí a menina falou, eu quero fazer jornalismo para aparecer na televisão. Então, aí a gente falava, jornalista não é artista. Porque não é mesmo. E não é mesmo. Não é. Isso precisa ficar bem claro. Bem claro. Você pretende prestar vestibular na graduação de jornalismo, esquece. Jornalista não é artista. Jornalista é aquele... Hoje apareço aqui, mas eu trabalhava na rádio, ia a pé para o estádio todo dia, porque eu comecei com 17 anos, não tinha carta, nada. Porque fica só o glamour, né? Fica só o glamour da profissão, né, Edivaldo? O cara aparece na televisão, o cara fala na rádio, o cara está na internet e tal. Não é só isso, não. Isso aí faz parte né, da bagagem nossa do trabalho. Toma chuva em campo, né, Edivaldo? Toma choque quando tem chuva. É xingado pela torcida. É xingado pela torcida. São riscos, são ossos do ofício, mas quem faz é porque gosta mesmo. Então, Jota, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu não sei, não saberia dizer o que é que me levou a ser narrador. Por quê? Eu não sei, eu já pensei muito nisso e a pergunta sempre me é feita, né? Eu não sei, porque a minha mãe e meu pai sempre diziam, comentavam, que eu desde pequeno, eu gostava de rádio, de ficar ouvindo rádio desde pequenininho, e narração de futebol, desde pequeno. Era o que chamava a atenção no rádio, eu ouvir uma narração de futebol, entendeu? O que me levou a isso, não sei. Sinceramente, não sei. O meu pai não gostava de futebol, não jogava bola, nada. Minha mãe, muito menos. Eu, como irmão mais velho, não fui influenciado por nenhum dos meus outros irmãos mais novos, pequenos. Tios que gostavam de futebol eu tinha, claro, e tive, mas também não me influenciaram em nada. Então, a partir do momento que eu comecei a me interessar por narração do rádio, desde pequeno, lá 10, 11, 12 anos de idade, é que despertou em mim esse desejo. Esse interesse. Ah, mas você então talvez tenha sido influenciado pela televisão. Não, na época, quando eu nasci, televisão ao vivo nem pensar. De vez em quando, tinha uma transmissão da seleção brasileira no Maracanã. E aí o pessoal tinha que armar o link, sabe? Ou não tinha satélite na época, né? Tinha que armar o link. Botavam lá o link para sair do Maracanã, parava não sei aonde, fazia a linkagem, não sei, para chegar em São Paulo, para São Paulo distribuir para o interior. A venda, Edivaldo, e vocês reclamando das linhas de transmissão. Exatamente. Então, eu não sei sinceramente, viu, o que me levou eu só sei que foi algo intuitivo, sei lá, o que já estava dentro de mim, não sei. E aí eu comecei a ouvir. Comecei a gostar de futebol, porque ouvindo a narração você vai se ligando, né? Você vai, opa, esse time, aquele time. Quando eu aprendi a ler, eu gostava muito da página de esportes, da Folha de São Paulo, do Estadão, da época e tal, para ver os resultados, classificação, aquela coisa toda. E foi assim. Até que um dia o meu pai, conversando com o saudoso Geraldo Pinhanelli, na minha cidade americana, que tinha só uma rádio americana na época, Rádio Clube, né? Americana. Só a Rádio Clube. Falou, não quer dar uma chance pro garoto, ele gosta e tal. Mas isso eu já tinha, claro, 17, 18 anos, né? E ele me deu uma chance. E ele falou, não, você leva jeito e tal, assim. Mas não tinha emprego, não tinha como me colocar na rádio. E aí o que aconteceu? Eu jogava futebol com uma turminha e eu tinha 2 amigos que trabalhavam na rádio, né, que o pessoal certamente conhece, o Clóvis Magalhães, todo mundo conhece, barbarense, né, grande Magal. O Magal jogava bola comigo e tinha o Paulo Sérgio Camargo, o Moca, já falecido, lamentavelmente,
e que me disseram, pô, a gente está sabendo que você quer fazer rádio, vamos lá com a gente. E eu fui com eles para a rádio para escrever o noticiário e tal. E um dia me colocaram no ar. Não, irmão, você vem cá, você vai ler as notícias e tal. Era o que eu queria, mas era o que eu temia. Mas de qualquer maneira eu fui e comecei. O Clóvis era o narrador da Rádio Clube. E o Clóvis saiu da rádio, logo depois. O Clóvis foi embora, foi trabalhar, não me lembro onde. E o Geraldo Pianelli falou, então é você que vai narrar. Nossa. E aí eu comecei. Simples assim, né? Assim, já fui... Você lembra do primeiro jogo? Já? Então, na época a Rádio Clube, o Pianelli promovia com a prefeitura um campeonato dentro de leite na cidade. O Topodídio, era conhecido como Topodídio, né? Aquele bonequinho que na época fazia um grande sucesso, o Topodídio, né? O ratinho. E aí então ele botou um nome, Campeonato Municipal Topodídio, e a rádio transmitia. E eu comecei ali. Mas antes de eu narrar, que o Clóvis sair, em 2 ou 3 jornadas, eu fui repórter. Que aí me colocaram lá embaixo. Não, começa lá embaixo e tal. E o Clóvis narrando. Mas aí ele foi embora, ele abandonou o barco e sobrou para mim. Sobrou para você. E aí eu fui embora. Fui trabalhar em Limeira, trabalhei em Campinas. E aí em 76 é que eu fui para São Paulo, na Gazeta, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes. E depois, agora, até hoje... Campinas foi na Rádio Cultura? Rádio Brasil. Rádio Brasil, né? Rádio Brasil. Mas fiz jogos pela Cultura também. Depois que eu fui trabalhar em São Paulo, na Gazeta, eu fui convidado para fazer alguns jogos e eu fiz. Eu já me lembro de você já... Cultura que hoje é CBN. CBN, que é CBN. Eu já me lembro de você já em São Paulo, na Rádio Gazeta, mas eu não sei se tem alguma coisa ligada, por isso que eu perguntei Cultura, porque eu não lembrei da Rádio Brasil, mas a Rádio Cultura também foi uma das pioneiras em Campinas, então... Sim, entendeu? Cultura, educadora... Então muita gente daqui da região saiu e foi trabalhar em Campinas nessas rádios. Muita gente, muitos companheiros, muitos colegas, entendeu? Nessa Rádio Brasil que eu trabalhei, né? Que ainda hoje tem a Rádio Brasil, claro. Luciano do Vale trabalhou lá, Faustão trabalhou lá, Fausto Silva, que era repórter na época. Outro dia o Fausto Silva falou isso aí. Ele trabalhou lá em Campinas, e vários e tantos companheiros. O Antônio Edson foi trabalhar também lá em Campinas, foi narrar em Campinas. Muita gente. E aí você foi para São Paulo, para a Rádio Gazeta, ficou na Rádio Gazeta. Foi dentro da Rádio Gazeta que você migrou para a TV ou não? Já foi dentro da Bandeirantes? Na Rádio Gazeta eu fiquei de 76 a 80, né? E a Rádio Gazeta tinha também, como tem até hoje, a TV Gazeta. Tem. Fundação Casper Libero, né? Então a rádio era no 4º andar e a TV no 8º. No prédio lá da Paulista. No prédio da Paulista, na Fundação, na Avenida Paulista 900. Então eu fazia parte da equipe da rádio, mas tinha também, na época quando não tinha direitos de transmissão, nada, a Gazeta podia fazer videotapes. Então a gente ia para o Pacaembu, gravava e passava à noite os tapes dos jogos do Campeonato Paulista. E aí, às vezes, faltava alguém da televisão e eu ia, porque eu era o 5º ou 6º narrador da rádio. Estava sempre folgado, né? Então vai, bom, já está lá para lá. Então, na TV Gazeta, na Gazeta, eu tive chance de fazer as primeiras narrações de televisão. Mas eu com o foco principal no rádio. Aí eu fui para a Rádio Bandeirantes, janeiro de 80, fiz Rádio Bandeirantes até meados de 83, né? Quando aí eu passei para a televisão, para a TV Bandeirantes. Exatamente. Eu lembro não cortando esse raciocínio, Gianni, eu lembro daquela turma da TV Gazeta, e tinha um cara que eu gostava de ver os comentários, que eu assisti e assisto até hoje a Mesa Redonda, né? Hoje é com o Flávio Prado e o Vanderlei Nogueira. Participei lá. Eu assisto a Mesa Redonda até hoje. Não vou dizer que eu assisto todos os domingos, mas eu tendo chance de assistir, eu assisto, entendeu? E eu gosto, um programa que eu sempre gostei de assistir, pela forma do que é desenvolvido o programa, eu sempre gostei. Deixa eu te interromper. O Flávio Prado, que hoje apresenta a Mesa, começou comigo na Gazeta, na Rádio Gazeta. Tá vendo? E tinha o Peirão de Castro. Não sei se você trabalhou com o Peirão de Castro. Trabalhei com o Peirão. Peirão de Castro, para mim, era o cara Peirão de Castro. Então. A equipe da Gazeta da TV era o Peirão de Castro, Rubens Pet, lembra do Lembro, Rubens Pet. Roberto Petri, que está entre nós até hoje, felizmente. Paulo Vitor, que era um dos repórteres, que também era uma figuraça, era a equipe da televisão. E aí o que acontecia? Na mesa redonda, eles participavam, mas o pessoal da rádio também ia lá. Ia lá. Barbosa Filho, Dalmo Pessoa, Zé Italiano. Zé Italiano. Ainda
participa, né, do Mesa Redonda, né? O Dalmo Eu não sei, Pessoa. porque ele estava envolvido com política, não sei o que virou. O Dalmo eu não... Parece que Eu lembro deu uma... que ele fazia ainda o Mesa Redonda. Até bem pouco tempo ele fazia. Depois ele se envolveu com política, não sei o que virou. E um grande companheiro, Dalmo Pessoa, quando eu fui trabalhar em São Paulo, foi um dos caras que mais me deram guarida. Sabe, aquela coisa de tá chegando do interior e tal. E quando você chega em São Paulo, você chega assustado, né? Lógico. Você chega, você fala, pô, o que eu vou encontrar aqui? Você está acostumado com o gostoso do interior, de casa, né? Aqui, né? Conhece todo mundo. Sabe a vida de todo mundo? E o Dalmo me deu uma força incrível. Devo isso a ele até hoje. É verdade. Com quem você se espelhou, Jota? Assim, aquele que você falou assim, nossa, esse narrador da minha época, eu gostaria de ser igual ele. Porque vocês começaram a falar de nomes e eu comecei a lembrar que eu fui gostar de jornalismo esportivo porque meu pai assistia Cartão Verde toda segunda-feira, que era o Flávio Prado, José Tarajano. Armando Nogueira. Armando Nogueira, exatamente. Depois aí assistia a Gazeta Esportiva de domingos, assistia a Mesa Redonda também de domingo, eu lembro da uma pessoa, do Vanderlei Nogueira. Depois eu fui trabalhar na rádio, e a rádio é afiliada da Jovem Pan, que tem o Flávio Prado, o Vanderlei Nogueira, que tem o José o Nilson César, que eu acho, assim... Rogério Assis, grande Canhão, o Rogério. E a gente acaba, né? Assim, eu gosto muito do trabalho do José Silvério para a rádio, da Rádio Bandeirantes. Eu acho ele assim... Craque. Eu gosto muito dele. E aí você acaba pegando o gosto assim, eu vou ouvir a rádio tal porque é tal narrador. Por exemplo, não é só porque eu trabalhei na Rádio Luzes, mas toda a transmissão do jogo do União Barbarense eu escuto a Rádio Luzes, porque para mim o José Flávio Escavassa é brilhante narrador aqui da nossa região. E assim, e outra coisa, né? Nossa região, como tem narradores esportivos, né? Felizmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Piracicaba tem bastante, né? Muitos. O irmão do Queco, do Tomaziello, o Rogério Aquiles. Não, é verdade. O Tony José, que trabalhou comigo na Rádio Bandeirantes, na Rádio Gazeta de Piracicaba também. O Quartarolo, né? Luiz Carlos Quartarolo, irmão do Tony José. Então, eu tenho que falar sobre o rádio. Porque eu comecei como narrando no rádio. E na minha época de rádio, eu tinha nomes assim, aquela coisa de ficar ouvindo e tal. E eu gostava de ouvir muito da época, Darcy Reis. Darcy Reis, que depois foi meu chefe, foi meu diretor na Rádio Bandeirantes. Eu gostava muito de ouvir Fernando Solera no rádio. Eu ouvia muito do Rio de Janeiro, Valdir Amaral e Jorge Cury, do Rio de Janeiro, gostava muito de ouvir. Pedro Luiz e Fiore Gigliotti. Né? Pedro Luiz, Fiore, Haroldo Fernandes, que era o craque da Tupi, era o grande nome da Rádio Tupi, da equipe 1040. Nossa, mas tantos e tantos. Marco Antônio, depois, com quem eu trabalhei na Bandeirantes, Marco Antônio falecido, né, narrador, Marco Antônio Matos. Eu fui pegando um pouco de todos ali, sabe? Eu fui pegando um pouco daquele pessoal que puxa vida, como é gostoso ouvir a narração do cara, como é legal, né? Olha como é que ele faz e tal. Porque depois quando eu fui crescendo, eu fui pensando seriamente em ser narrador, e aí você fica, vou pegar um pouquinho desse, um pouquinho daquele, onde é que eu me encaixo, né? Onde é que meu timbre de voz se encaixa para poder tirar um pouco desse locutor? Porque às vezes você não tem o timbre de voz para você poder tirar daquele cara que tem um vozeirão. Eu jamais poderia querer imitar o Jorge Cury, saudoso Jorge Cury. A voz dele era um trovão, e a minha voz não é, entendeu? Então eu fui tirando um pouquinho de todos. Quando eu fui para a televisão, na época que eu passei para a televisão, eram poucos os narradores. Porque a televisão fazia muito pouco, transmitia muito pouco. Hoje a televisão faz bastante, mas até na época que você começou na TV, realmente era muito pouco. Não, era muito pouco, entendeu? Então, quem tinha de narrador, quando eu passei definitivamente para a televisão? Tinha o Luciano do Vale, tinha o Silvio Luiz, Luiz Alfredo ainda não tinha começado, estava começando lá na Record a narrar. O Galvão estava começando, porque o Galvão começou a narrar em 81, 82, quando ele foi para a Bandeirantes. Então, eu não tinha muito em quem me espelhar. Entendeu? Então eu procurei o meu próprio caminho. Procurei o Noriega, né? Luiz Noriega, o grande Noriega, que eu gostava muito também, porque a narração, até hoje eu acho que a minha narração está mais próxima do que o Noriega fazia, não com o gabarito dele, isso vou deixar bem claro, mas está mais próximo da linha que ele seguia, entendeu? Walter Abrão, que era também outro grande nome, né? Walter Abrão, que
também era um estupendo narrador de televisão. Eu acho que eu fui fazendo uma saladinha de frutas, sabe, Tiano? Fui pegando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, bota aqui, bota ali, vamos ver no que dá. Temos uma pergunta da nossa fiel escudeira, Conce. Conce. Ela assiste toda terça-feira. Um beijo pra Conce. Beijo, Conce. Jota, você como narrador de futebol já teve alguma decepção? Qual? Decepção? O que será que ela está querendo perguntar? Decepção narrando, assim, em atividade, assim, né? Pode ser. Ou na carreira, sei lá, seria isso? Olha, uma grande decepção eu não tive, não. Eu não poderia destacar uma grande decepção, não. Eu tive algumas frustrações, eu vou dizer assim. É uma coisa um pouco mais leve, né? É um pouco, né? Algumas frustrações e tal. Mas, olha, eu posso me considerar um cara feliz, porque eu não tive, assim, aquela coisa que me marcou, sabe? Não, isso aqui realmente foi terrível para a minha carreira, foi... Não, absolutamente. As nossas frustrações, sabe quais são? Pelo menos eu posso lembrar assim. É quando você vai para fazer um trabalho e não consegue fazer direito o trabalho. Ou por questões técnicas... E isso não é só no rádio, na televisão também acontece. Quantas vezes você está na sua casa assistindo uma transmissão de televisão e você não faz ideia como é que está o nosso ouvido ali, como é que está a nossa condição técnica de trabalho. Fazer por celular. Por celular, olha só, olha lá. Nossa, não é? É horrível. Isso derruba. Uma vez eu fui para Assunção pela Rádio Gazeta para fazer um jogo de Libertadores. E a Gazeta quis economizar no operador de som e não mandou o operador. Pegou o material, me deu o equipamento, falou, é assim, liga aqui, liga lá, liga aqui, liga lá. Tá bom. Do jeito que me explicaram, eu entendi. Mas não consegui fazer a transmissão, não consegui ligar o equipamento. Pedia ajuda para companheiros das rádios brasileiras, e eles foram corporativistas, né? E disseram, não, eles não mandaram o operador, nós não vamos ajudar o cara, então. Então, eu fui para Assunção uma vez fazer um jogo e não fiz. Não fez o jogo. A transmissão não saiu. Então, essas coisas é que deixam a gente decepcionado, sabe? Mas de resto, não. De resto, a gente... E com o tempo também, você vai amadurecendo, né? A gente vai amadurecendo, graças a Deus a gente vai amadurecendo, e você vai relevando muita coisa. Às vezes uma coisa que poderia ser frustrante, decepcionante, você fala, tudo bem, deixa para lá. Antes assim, né? que pior, né? Não é? Começa a avaliar. Ou senão acontece, é que ninguém imagina o que tem que ser feito para você conseguir pôr naquele jogo a transmissão ao vivo. Em rádio tem uma dificuldade, TV também tem dificuldade. Tem também. Não adianta, não é tudo, porque o Jota trabalha na Sport TV, não, do grupo não. da Globo, que é a gente depende das nossas queridas operadoras. É o que não eu é? falei. É a danada que deixa a gente sempre a pé. E elas operam. Operam Elas mesmo. operam. Ou se não, eu diga sábado passado em Limeira. ou eles colocam, Então, ó a distância. Eles colocam, deixa tudo, aí chega aqui, cai o sinal, cai a antena, né? Edivaldo, tá sem antena. A gente, por exemplo, quando o União esteve na primeira divisão, os anos que o União esteve na primeira divisão, a gente viu os colegas das TV virem falar, a TV não chega, ela não pede uma linha só como a gente pede, a TV pede várias linhas para que se der pau nenhuma, tem outra de reserva e assim vai. Então, quer dizer, tem uma liberdade a mais, podemos dizer assim. Agora o rádio não. O rádio pede aquela linha ali, que nem aconteceu sábado passado em Limeira. Pediu a linha. Na sexta-feira, a linha já estava com ronco. Não, você chega lá, acho que melhora. Chegou lá, piorou a situação. Entendeu? Aí vamos fazer por celular, que é bem pior. Uma vez. E quando não tinha celular? Então, como que é? No tempo da Rádio Clube, nós fomos fazer um jogo em São Caetano do Sul, a Rádio Clube de Americana. Geraldo Pinhanelli, eu, Paulo Sérgio e tal, e vamos, tá, vamos embora. Jogo importante, interessante. Foi um jogo até que tem história, qualquer dia a gente conta. Dulcido era o árbitro e tal. Ok, vamos embora. Como é que nós vamos fazer? A rádio economizava, né, e não bucava, como a gente chama, a linha de retorno, que custava muito caro. Muito caro. Retorno pelo radinho de pilha? E lá não pegava, que jeito? Era na base Em São Caetano, a Rádio Clube, quando em Nova Odessa já não pegava mais. Então, o que nós fizemos? Operador de som. Amigo, é o seguinte, 3 horas da tarde,
Ó, tá aí o seu relógio, às 3 horas, vamos acertar o nosso aqui. Às 3 horas é Boa Tarde Americana e vamos pro ar. Ok? Ok, beleza. Isso no começo dos anos 70. E não tinha nem como falar com o operador daqui, a central que ficou. Não tinha. Você não sabia nem o que estava acontecendo, Você né? teria que sair do estádio e eu não sei se tinha orelhão na época. Será que tinha? Acho que não. Que ano você falou, 70 aí? 71, 72, acho que não tinha orelhão ainda tinha, não. Acho que não. Você tinha que ir na estação de trem para fazer uma ligação. E esperar algumas horas. Que a estação que era a Se central tivesse telefônica. orelhão, acho que era em pontos estratégicos. Aí nós chegamos e tal, almoçamos. O Pianelli ele economizava em tudo, mas para almoçar era uma beleza. Os melhores restaurantes. A gente gostava de transmissão por causa do almoço. E aí chegamos e tal, às 3 horas da tarde. Boa tarde, americano, e vamos embora. E o jogo foi. Tá bom. Acabou o jogo, viemos embora, paramos para comer, aquela coisa toda de novo, né? Para comer de novo. Imagina se o Belani fosse dessa equipe. É assim, Boca nervosa. Liba Belani. Aí nós chegamos e tal, a Rádio Clube ficava ao lado da Igreja Matriz de Santo Antônio, né? Ficava num sobradinho assim. Chegamos lá, 9 horas da noite, sei lá, estaciona o carro para deixar os equipamentos e tal. O nosso Solerte operador está na sacada lá em cima. Está lá. Desce do carro e tal. E aí, acho que era Teixeirinha o nome dele. E aí, Teixeirinha, beleza e tal? Como é que foi? Não teve. Teixeirinha falou, seu Geraldo, tá todo mundo ligando aqui para saber quanto foi o jogo. Não saiu absolutamente nada. E hoje, claro, todo mundo saberia. Você vai na internet, tem lá quanto foi o jogo. Você, na época, você ouvia, né, uma rádio, não sei de onde, da Rádio Bandeirantes e tal, você saberia. Mas não tinha, ninguém ia se dar esse luxo. Exatamente. Nós fizemos o jogo inteiro, vibrando com a narração e não teve transmissão nenhuma. É complicado. Não é só hoje, não. Não. É que hoje é mais fácil. Hoje tem o celular. Hoje tem o celular. Hoje tem um celular. No caso, a gente pode ter a linha de retorno que não tinha nessa época. Você tem como falar com o operador para saber de que forma está chegando, se chegou, se não chegou. Uma vez eu fiz um jogo sem linha de retorno. Fiz o retorno pelo rádio de pilha. Meu Deus, aí tem diferença, né? Tem o delay, tem a diferença. Eu já fiz um em Bauru também sem retorno, mas eu não tinha retorno no campo. A cabine tinha retorno. Só ouvia a voz do Zé Flávio e não ouvia o estúdio. Então, quer dizer, às vezes atropelava, o cara do plantão falava alguma coisa, entrava em cima, porque eu não ouvia o estúdio, eu ouvia a voz do Zé Flávio. E é isso que o ouvinte, o telespectador, né? Imagina, né? O internauta, eles têm que entender que muitas vezes a gente tem que ser perdoado de falhas que a gente comete no ao vivo. Primeiro que é ao vivo. Exatamente. Não tem script, né? O Marcelo Carlos que fala no CQC, TV ao vivo é coisa do outro. Porque só quem passa você não tem por script, você tem que improvisar. Esse é o primeiro ponto. Exatamente. E aí você, às vezes, não sabe o que a gente está passando lá de dificuldade. E qualquer dificuldade que possa acontecer, tira a sua concentração. Da mesma forma que você que está assistindo a gente. Se você estiver falando ao celular e alguém conversar com você do lado, não atrapalha? Ou você dá atenção para quem está no celular, ou você espere para falar. É difícil você conversar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Da mesma forma, quando a gente está numa transmissão com esses problemas. Você, às vezes, perde a concentração, a linha de raciocínio, e comete asneiras, comete besteiras. Então, por favor, nos perdoe quando a gente falar bobagem nas transmissões. Não é fácil, gente. Ainda que tem hoje tem os recursos, antigamente não tinha esses recursos. Não tinha, e quando cai a transmissão, ainda o estúdio consegue segurar, porque acompanha o placar ao vivo, pela internet, ou ouve outra rádio, né? Porque como é difícil. No tempo da Rádio Bandeirantes, e eu entrei na Rádio Bandeirantes em 1980, né? Você vê que não faz tanto tempo assim, né? São 34 anos. Mas a Rádio Bandeirantes tinha um serviço de rádio escuta fantástico, que era dos irmãos Lombardi. Os irmãos, o Reinaldo Lombardi e o irmão dele. Eles eram os capitães ali da... Olha, você entrava na sala de rádio escuta da Bandeirantes, era uma coisa de louco. Porque eles tinham naquela sala, naquela salinha que não era grande, era uma salinha mesmo,
Eles tinham ali 20, 25 rádios. Todos ligados. Todos ligados. E aí eles contratavam garotos. Pra fazer radiação. Você vai ouvir pelas ondas tropicais aqui a rádio de Pernambuco para passar os resultados do Campeonato Pernambucano. Você vai ouvir aqui nessa faixa aqui de 31 metros, 49 metros, a rádio de Alagoas, para você passar os resultados do Campeonato Alagoano. Então o cara ficava ali, e ele gritava, Sport 1, Náutico 0, gol do Zezinho. O Lombardi passava para o plantão jogava no ar. Uma coisa que hoje, né, para quem hoje, você pode estar com a tela do computador na sua frente. Você tem tudo ali. Mas olha o que já se fez no rádio para que o ouvinte não ficasse defasado em relação ao resultado. Eu estou no rádio há 22 anos, vou completar 22 anos, estou há 21, né? E ainda peguei uma partezinha disso aí ainda, de ter que ouvir o rádio para você saber resultados, entendeu? Logo quando eu comecei, eu ficava no plantão com o pessoal, então eu ficava lá ouvindo o rádio. O Zé Carlos no plantão e eu lá ouvindo o rádio para passar para o Zé Carlos informação dos jogos. Só que 15, como a gente ouvia, branco, né? Como a gente ouvia as rádios da capital, a rádio da capital trazia tudo para você, os jogos de outros campeonatos, dos grandes times, então você passava para lá pro Zé Carlos isso aí, mas eu ainda peguei um pouquinho disso aí que o Jota tá falando. Quando o Jota começou a falar, eu falei, essa é boa porque é coisa de que vem de lá de trás. Hoje, com o advento da internet, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Um cara sozinho, ele abre a tela ali, abre 2, 3 janelinhas ali, ele fala um monte em pouco Sai tempo. Um gol na Finlândia, ele sabe. Você manda pro ar na hora. Exatamente. Mas é que, assim, quem está no estúdio e quem está fora do estúdio tem que um entender o lado do outro. Porque, às vezes, tem imprevisto que acontece dentro do estúdio, tem imprevisto que acontece fora, na hora da transmissão, né? Que aí o plantonista tem que segurar também, né? Porque é difícil. O que aconteceu sábado? Aqueles jogos onde apaga a luz, acaba a energia. Não. Né? Você tem que segurar. Vai ficar parado 1 hora, 1h30. Isso aconteceu tanto, né? E aí você tem que segurar, e vai, e vamos, e tal, e segura, e vamos nós. Tênis, você está transmitindo tênis na televisão, chove, para o jogo. Para o jogo. Hoje tem ainda, eu já peguei uma transmissão no Vila Lobos em São Paulo, no torneio Vila Lobos, sempre no comecinho do ano, que choveu, parou o jogo, claro, choveu, quadra rápida. Molha a quadra rápida. Ok. E o pessoal lá do Rio de Janeiro não calçava com o break, com um enche-linguiça lá, para a gente poder respirar e não falar tanta bobagem. E os caras, não, vai tocando. Nós ficamos 1h20, 1h25 no ar, sem transmitir o tênis, porque estava chovendo, e só no blá blá blá. E o repórter lá embaixo, entrevistando o massagista, o fisioterapeuta, o pegador de bola. Tem que ser bom, né? Aí você tem que achar informação que praticamente não existe para você passar, né? O Ademir Gonçalves, que o Jota não conhece muito bem, quando fala essas coisas eu lembro do Ademir. O Ademir, quando encerrava a jornada esportiva, então eu ficava no vestiário entrevistando, naquela época era época de vestiário ainda, né? Hoje não mais, a sala de imprensa. E o Ademir falava para mim antes do jogo assim, não vai entrevistar o roupeiro hoje, hein? Por quê, Ademir? Porque nós queremos ir embora cedo. Você entrevista até o roupeiro. Mas hoje nós temos as coletivas dos treinadores, que são intermináveis. Não acaba nunca, né? Sem fim. Olha só. Quem está acompanhando o programa é a Roberta Furlan, esposa do Dário Furlan, presidente do União Barbarense. E ela pergunta o seguinte, sobre o que aconteceu com a Aranha. Começou há tempos com o Roberto Carlos, depois do Daniel Alves, e vem crescendo, né, a questão de preconceito. O que você acha que teria que ser feito para acabar com isso, Jota? Roberta, né? Obrigado, Roberta. Obrigado, boa noite, um abraço a você. Olha, eu acho que nós não devemos desistir das campanhas. E não podemos deixar de cobrar as punições. Eu acho que é por aí. O que mais nós podemos fazer? O que mais a gente pode fazer? Vamos continuar com as campanhas. Vamos continuar pegando duro com esse pessoal que não tem educação, né? Essa imbecilidade do racismo, da discriminação, né? Essa coisa egoísta, burra, absurda, que não cabe mais nos tempos que nós estamos vivendo. E vamos continuar cobrando, principalmente nós, né, da mídia, vamos continuar cobrando punição. Sem dúvida. Punição dura, porque há punição para isso.
Porque se dissessem assim, olha, não há lei para injúria racial, não temos, e é crime. Vamos punir. E que no Brasil a gente tenha logo uma grande reforma aí das nossas leis, para a gente diminuir um pouco esse negócio de efeito suspensivo, recorrer para a instância X, para a instância pagar cesta básica, Y, cesta básica. Fiança, trabalho voluntário. Porque aí fica muito tranquilo para quem comete o crime, né? O cara fala, meu advogado é bom, meu advogado é legal, de repente eu tenho até um dinheiro bom para pagar, e eu vou lá para cesta básica, vou lá varrer a escola um dia, 2, e eu pago com serviço social, e fica por isso mesmo. Eu acho que o episódio que aconteceu com a Aranha realmente tem que levar, como dizia antigamente, tem que levantar realmente a lebre para tentar fazer com que o momento é esse, de tentar mudar essa forma desse episódio que aconteceu com a Aranha não acontecer mais, certo? Porque aí que tá a diferença. Não dá mais, né? Não é mais um momento para isso. O Daniel Alves aconteceu na Europa, né? Porque os europeus, eles são acima de qualquer coisa. Ser Gente, humano. isso aconteceu aqui. Ser humano. Aconteceu aqui no próprio país. Ser humano. O Balotelli. Outro dia aconteceu com o Arouca, aconteceu com o Tinga, aconteceu com o Balotelli, que o Denis acabou de lembrar. Na Europa eles estão fazendo um negócio que eu estou achando muito legal e que a gente até poderia pensar em fazer aqui. Ao acontecer uma manifestação dessa, para o jogo. Isso aconteceu na Europa. Teve jogador que abandonou lá o gramado, foi embora. Se não me engano, foi o Boateng que fez Boateng, isso. né? Abandonou, saiu e houve solidariedade. Quer dizer, nós vamos sair junto, não tem mais jogo, acaba, para o jogo. Seria uma forma também de um grande protesto. Você tira, então, mas e os inocentes que estão nas arquibancadas? Amigo, às vezes é necessário que você faça uma cirurgia e toda cirurgia tem que sair sangue. Às vezes é necessário isso. A gente está chegando a um ponto que você não pode pensar só naqueles que se comportam. Nós temos que pensar em punir os que não se comportam, para que amanhã os que sabem se comportar tenham dignidade num estádio, num ginásio, para poder acompanhar um espetáculo. Tem que mostrar algum exemplo, né? Algum exemplo tem que ser mostrado, porque senão vai continuar da mesma forma que está acontecendo todo dia, em jogos, em quadras, em qualquer lugar vai acontecer. Olha, você, repórter, você vai assinar embaixo o que eu vou dizer agora. Na minha equipe lá, na nossa equipe lá, nós temos repórteres mulheres, né? Nós temos repórteres mulheres. Quando elas resolvem contar para a gente, nas viagens, na redação, o que elas ouvem ali à beira do campo, desse pessoal que não tem um mínimo de respeito e de educação pelo outro, é um negócio que se a cada jogo, você deve ter passado por isso também, se a cada jogo elas fossem fazer um BO, entendeu? Seriam processos e processos, inquéritos e inquéritos, que elas teriam que se sujeitar e ir lá toda vez prestar depoimento. Aliás, houve um caso com a nossa colega Joana de Assis, né, do Sport TV, que ela fez um boletim de ocorrência e que o cara foi apenado. O cara foi penado. Foi 200, 300 vezes para dar depoimento lá no fórum e acabou sendo condenado. Cestas básicas, aquela coisa que a gente sabe. Mas ela levou o negócio adiante. Porque é impressionante a falta de respeito desse pessoal. Quando não atiram, não jogam aqueles copos com urina, com aquela coisa toda, que é uma coisa deplorável. E eu já tomei uma ovada nas costas lá em Leme uma vez. Ovo? Ovo cru ou ovo frito? Não. Lamentável, infelizmente estava né, cru. É lamentável. É lamentável, não. É muito brincadeira. triste. É difícil, né? Sorteio, então? Mas já foi? 2 minutos faltam. Nossa Senhora. Passa muito rápido. Edivaldo, você está falando muito, hein? Eu acho que é isso. Eu é que falei muito, peço desculpa. Imagina, a gente, é para isso que convidamos. Obrigado. De 1 a 321, é isso? 2 números. Jota, escolha 2 números de 1 a 321. Puxa vida. A idade da gente vale ou não? Aí você vai contar. Aí você já conta. Eu vou me entregar aqui. Você vai se entregar. 48. Que mentiroso, né? Que mentiroso. 48. Elton Rodrigues.
Elton Rodrigues, você acabou de ganhar uma camiseta da equipe Canicutter de Piracicaba de futebol americano. Entre em contato através da nossa página. Aqui, olha que bonita a camiseta. Parabéns, garoto. Esse Denis, eu vou dizer pra você, o cara é fera, viu? Mais um número, por favor. 65. Agora acho que eu falei a verdade. Nossa, deu certo! Deu certo, que era uma camiseta feminina e uma masculina. Ah, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Ele falou o tempo de carreira, depois ele falou a idade dele. Exatamente. Sou boa de conta. Acertou! Simone Fernandes, acho que a Simone é minha vizinha. É uma loira? Ah, então é. Simone, entre em contato com a nossa produção. Quer que eu leve deles? Não, eu quero. Você entrega? O sorteio da bola hoje ou não? Não. Olha só, você que acompanha o nosso programa hoje, semana que vem nós iremos sortear uma bola oficial da Topper. Olha que bola bonita, hein? Diretor, Denis Moraes. Essa bola oficial da Topper com... Sei que o Denis ia dar um passo de primeira pro Jota. O autógrafo do Jota Júnior. Será sorteada no próximo programa, que teremos a presença do Dino Sani. Quem lembra do Dino Sani, que jogava... Do União Aparecida, né? Que está no União Aparecida. E o técnico, qual é o nome do técnico da União Aparecida? Agora eu esqueci, mas serão dois. O Dino Sani joga na União Aparecida? Não, o Dino Sani acho que é o técnico do União Aparecida. Então nós teremos a presença de Dino Sani, que fez história no União Barbarense. E aí teremos o sorteio dessa bola. Então acompanhe. Autografada pelo Jota Júnior. Que beleza, hein? Que beleza. Acompanhe o programa da próxima terça para poder, concorrer à bola. Já passamos aqui do nosso horário. Passou muito rápido hoje, né, Edivaldo? Hoje não passou rápido, passou voando o negócio aqui. Mas hoje o nosso diretor aqui de margens, nosso presidente aqui do site SB 24 Horas, não vai achar ruim se a gente passar uns minutinhos a mais, não. Ainda bem que o patrão está aí, né? Então, a gente convence o patrão. Convence fácil o patrão hoje a deixar a gente passar uns minutinhos. Jota, você falava do início da sua carreira, falou aí de quando chegou à TV e hoje transmite futebol por um grande veículo de comunicação, que é os canais Globosat, que é da Rede Globo. Como é o trabalho de vocês? Como vocês desenvolvem o trabalho? Se tem diretor? Como é que funciona o trabalho de vocês no dia a dia numa transmissão esportiva, Jota? Como é que funciona? Por exemplo, amanhã você vai estar em Belo Horizonte para transmitir... Quinta-feira. Quinta-feira. Para transmitir Palmeiras e Atlético e Palmeiras. Como é que funciona? Vocês viajam um dia antes ou viajam no dia do jogo? Conta para o nosso internauta como funciona tudo isso. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, as organizações Globo, agora mudou, agora é Grupo Globo, né? Não é mais Organizações Globo, mas a Globo é uma empresa extraordinária. Não é à toa que ela chegou onde chegou, né? Não é à toa que ela uma das maiores do mundo, né? Uma das maiores do mundo, respeitadíssima e aquela coisa toda. Sempre com, sabe, desde o jornal, né? Desde o jornal Globo, depois televisão, a rede de rádio, né? Que tem também. Então, a empresa é fantástica. Eu digo isso não só pela organização e pelo que ela oferece de condição para quem trabalha lá, mas também pelo aspecto humano, pelo aspecto humanitário, né? Todo mundo tem plano de saúde, é claro, mas se pintar um problema na família de alguém, de um funcionário, coisa que de repente precise de algo extraordinário, a Globo está presente. Ela tem feito isso a todo instante, a todo momento, não só com os funcionários, mas com os dependentes também. É só um exemplo que eu estou dando do lado humano, da visão humana que a empresa tem, né? Eu trabalhei na Goodyear, visão empresarial com o ser humano. Né? Exatamente, o ser humano é muito bem tratado. Então ele tem obrigação, né, de retribuir com o seu trabalho, com a sua labuta, né? Por exemplo, Belo Horizonte, quinta-feira, você me perguntava, nós temos a prerrogativa de viajar um dia antes. Se você quiser viajar na quarta-feira para o jogo de quinta, não tem problema nenhum, a empresa faz com que você viaje, tudo certinho. Às vezes a gente vai no mesmo dia. A gente tem tido, por exemplo, quinta-feira eu vou no mesmo dia. Eu em Viracopos eu pego um voo às 8h30 da manhã, 1h10 eu estou lá em Belo Horizonte, o jogo é à noite, então a gente tem todo esse espaço aí para poder estudar o jogo, preparar a transmissão, descansar um pouco, aquela coisa toda. Então ela oferece todas as condições. Nós vamos chegar em Belo Horizonte para esse jogo de quinta-feira,
A nossa produtora lá, já tem uma produtora contratada lá para fazer a geração das imagens, toda a produção, pós-produção, aquela coisa toda, né? E a gente viaja daqui de São Paulo, né? O narrador, 2 comentaristas, no caso agora a gente está com 2 comentaristas, um repórter, o outro repórter é de lá. Você tem um comentarista que até outro dia estava em campo, mas agora está batendo um bolão na TV, que é o Belete, para mim Belete, um dos melhores. ele vai comigo lá com o Vilaron na quinta-feira. E o restante é o pessoal de lá que trabalha, inclusive com um repórter de lá que vai acompanhar o Atlético Mineiro. Então a gente tem todo esse respaldo, toda essa estrutura, toda essa organização que dá tranquilidade para você trabalhar, né? Então eu estou muito feliz, eu estou há 15 anos e eu só tenho que elogiar, né, a Globosat, o Grupo Globo, o Sport TV, que é um dos canais Globosat. É muito legal, é muito profissional. Tá certo. Agora, a gente sabe que a TV Globo, o Grupo Globo, está dando oportunidades aí para ex-jogadores, que é o caso do Belete. E tem alguns que a gente percebe que parece que está lá há muito tempo, que é o caso do Belete. E há um tempo atrás, tinha um comentarista que eu acho que para ele era tão fácil comentar que, sei lá, parece que ele estava lá há 50 anos. E ele, infelizmente, tomou a decisão de deixar esse trabalho na TV e tomou um outro rumo, que era o Miller. O Miller. O Miller, você trabalhou com o Miller, sim, inclusive em jogos sim. aqui em Santa Bárbara, parece que você trabalhou com o Miller uma vez aqui. Foi, várias vezes, duas então, vezes, eu acho. esse fato, esses jogadores, esses profissionais que hoje estão na TV com você e outros locais, que participaram dentro de campo, como é que você vê a visão desse pessoal que jogou bola e com aqueles que não jogou bola, que são, vamos dizer assim, são teóricos? E aqueles que jogou bola são aqueles caras que... Eu falo isso que eu convivi com o Ademir Gonçalves, que jogou futebol, e a gente pega um outro cara que não jogou futebol, a gente percebe que o comentário é diferente. Você vê dessa forma também? Como é que você vê tudo isso, Jota? Vejo. Eles enxergam muito. Muito bem. Eles têm uma visão, e uma antivisão até, né, que é um negócio extraordinário. Porque viveram ali, foram bons jogadores, alguns até foram excepcionais, né? Desse pessoal que está comentando, não só no Sport TV, mas nos outros canais também. Então, eles têm muita facilidade para entender o jogo, para entender o desenho tático do jogo, né? Então, eles têm muita condição. O que acontece, às vezes, com alguns, é que é aquela dificuldade de expressão, o que é natural, porque não é, você conhece, você jogou, você conhece, tal. Mas comunicação verbal é outra coisa. Outro, vamos dizer assim, né? É outro mundo. É outra coisa. O time da televisão, o tempo do rádio para você poder emitir uma opinião, para não atrapalhar o narrador, para não atrapalhar o repórter, não é verdade? O plantonista que está no estúdio. Exato. Então você precisa... Mas eles têm tido uma facilidade... Primeiro que quando eles vão para trabalhar lá, eles têm um período de treinamento. Eles são treinados, orientados, entendeu? Fazem pilotos, que a gente chama, né? Um jogo lá, pega um jogo que passou domingo passado, põe na tela e o pessoal lá, a direção fica, olha, tá vendo aqui o comentarista não intervém, aqui você pode falar, aqui você tá vendo como é que foi o lance, tal, o replay, a linha do impedimento, para ver se foi impedido. Eles são treinados, são orientados. Então, a grande maioria deles se sai muito bem. Alguma dificuldade para se expressar, às vezes acontece isso. Às vezes acontece. Mas eu acho que o que vale é o conteúdo. Sem dúvida. Né? Para quem está assistindo, ele quer saber daquele cara que esteve no gramado, foi campeão aqui, campeão ali, seja lá o que for, que ele explique o que está acontecendo no campo tático. Por que o treinador fez aquela alteração? Por que não fez aquela outra alteração? Que a torcida pede, né? Não é mesmo? Então, eu admiro muito o trabalho deles, porque é difícil, cara. Né? É difícil. Para quem está acostumado a falar em microfone, qualquer prefixo é prefixo. Você trabalha aqui, você trabalha lá, você vai lá, você faz desempenho seu, porque é a nossa, né? É a nossa profissão. Mas para quem sai do campo de futebol e pega o microfone para emitir opinião, é um grande desafio. A morte do Fernandão foi um baque para vocês que conviviam com ele? Muito. Nossa, foi algo... O Fernandão, uma semana antes do acidente que tirou a vida dele, nós estávamos todos reunidos lá no Rio de Janeiro, tirando
fotografia da equipe, individual, aquela coisa toda, experimentando a roupa para usar na Copa. Almoçamos juntos, ele falando da alegria que ele estava vivendo por ter parado com o futebol e poder estar convivendo com a família. Falou, puxa vida, agora eu posso ir lá para Goiás no fim de semana, ir para a fazenda com a minha mulher, com meu filho e tal. Um negócio chocante demais. E uma semana depois a gente recebe a notícia. Bom, esquecemos de agradecer a Conceito Esportes, que nos presenteou com essa bola da Topper. A última pergunta aqui do internauta, que é da Roberta Furlan também, que é possível conciliar família e trabalho de que forma? E aí a gente já encerra com o Jota, porque o tempo urge. O tempo urge, como diz o Zé Flávio Cavassa. Alguém já disse que o tempo ruge. Esse é o tempo do União Barbarense, né? Do Leão, Então, a Roberta quer saber se dá para conciliar e tal. Olha, Roberta, assim como o jogador de futebol, o profissional da comunicação no esporte, locutor, comentarista, repórter, né? Ele precisa ter um grande respaldo da família. Se ele não tiver esse respaldo, essa retaguarda firme, tipo, vai lá, pode fazer o seu trabalho que nós estamos aqui torcendo por você e segurando a peteca. Se você não tiver isso, o casamento, a família, isso acaba se rachando. Eu tenho vários e vários casos de companheiros que não conseguiram seguir na carreira exatamente por isso. Pela falta de compreensão da companheira, ou sei lá quem, que não aguentou. Também não vamos botar culpa, né? Não aguentou, não aguentou. O cara não para em casa, está sempre viajando, e sei lá. Eu, particularmente, eu tenho que agradecer muito a esse respaldo que eu sempre tive na minha casa. Dona Sueli, minha esposa, já há muito tempo, sempre muito compreensiva. Posso dizer que ela criou praticamente os 3 filhos meus, que hoje já estão acima de 30 anos. Foi sempre ela que foi o homem da casa. Né? Então, se não tiver isso, Roberta, nenhum casamento sobrevive, nenhuma família se mantém. Assim como o jogador de futebol. Da mesma forma, treinador, preparador físico, o cara não para em casa. E precisa ter esse respaldo, essa retaguarda. Eu sempre falo que família é tudo. Se a família for caminhar junto com a gente, quando você precisa que ela caminhe junto com a gente, pode ter certeza que pode até dar errado, mas é praticamente impossível. Porque desde que a família, vamos dizer assim, abrace aquilo que você quer, então eu acho que a tendência é dar certo. Eu estou vivendo um momento assim agora. Estou trabalhando em família, eu, minha esposa, meus filhos, estamos trabalhando junto ali. Que ótimo. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes tem desavença, vamos dizer assim, um não entende o lado do outro, mas depois no final são ser humano, ninguém pensa exatamente igual, né? Todo mundo se fecha. Então é uma coisa que eu nunca imaginei que um dia eu podia trabalhar com a minha família, certo? E acabou, hoje a gente está trabalhando assim. Eu acho que, eu sempre falo, família é tudo. E olha, é uma vitória que você conquistou, você e a sua família, vocês poderem hoje estarem juntos numa mesma atividade. Quero agradecer, então, o convite que vocês me fizeram. Muito obrigado. Estou me sentindo aqui na sala da minha casa. Que bom. Muito gostoso, muito legal. Obrigado a você que acompanhou o programa. Estou sempre à disposição de vocês. E quando me chamarem, eu volto e volto correndo. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado a você também, Tiane. Obrigado, Edivaldo. Obrigada, Jota. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso 13º programa, né, Edivaldo? Quero agradecer, então, a Conceito Esportes pela bola que será sorteada semana que vem. Então, você que quer ganhar uma bola autografada pelo J. Júnior, assista o nosso programa e saiba que durante a semana vamos divulgar na página do Face como será feito o sorteio, né, produção? Quero agradecer também a MR que forneceu nossas cadeirinhas do estúdio. Uma delícia, hein? Muito boa, gostosa. É o Jabá. É o Jabá. Quem quiser, o telefone é 19-99696-6734, falar com o senhor Roberto Mendieta. Nada familiar. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Não, é engraçado. Sabe, eu dou risada porque assim, além do meu nome, agora, né, meu nome, né, eu tenho o tal do circo que estava em Americana, né, que o circo chama Tiane. Aí todo mundo pergunta assim pra mim, você é dona do circo? Não. E aquele Mendieta que joga no Palmeiras? Menos ainda.
Não é meu parente. Então agora eu tô muito famosa, né? Muito, mais famosa. Edivaldo, obrigada pelo 13º programa juntos. Que venham mais programas. Com certeza. Estaremos aqui todas as terças, a partir das 20 horas. Eu quero agradecer também ao J. Júnior por ter aceito o nosso convite. A gente realmente, desde o início, a gente falava isso. Um dia a gente vai levar o J lá. E o Renatinho, não, deixa comigo, que eu tenho amizade e tal. Eu vou levar o J, pode ficar tranquilo. Eu falei, então vamos esperar, vamos aguardar. E esse dia aconteceu. Passamos aqui 1 hora e alguns minutos de um programa delicioso. Eu que já tive a oportunidade de entrevistar tanta gente, de conversar com tanta gente, tive mais uma grande oportunidade de realmente bater um papo gostoso. Quero agradecer ao Jota, que é uma figura sensacional. Ele está todos os finais de semana lá na TV, a gente está ouvindo, assistindo as transmissões do Jota e torcer para que Deus o conserve assim, viu, Jota? Muito que obrigado, Deus se muito permita obrigado. que você viva por muito mais tempo, que esteja conosco, e pode ter certeza que nós estamos sempre torcendo por você. Muito Obrigado mais uma vez pelo carinho. A próxima transmissão é quinta-feira no Mineirão, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? 8 da noite. Então você que quer acompanhar aí, você que é palestrino, Você que é palmeirense, Denis Moraes. Palestrino que tá 12 jogos sem vencer, assiste a narração do Jota que vai dar sorte. Tá certo então. Boa noite, um grande abraço, até terça, se Deus quiser, quando a gente vai estar aqui com outros convidados para mais informação do futebol amador, do futebol profissional. E amanhã tem derby americana, Rio Branco e União Barbarense, e tomara que tenhamos aí uma grande partida. Boa noite, um grande abraço, até a próxima.